Olá, amigos. Vamos falar hoje sobre contrato de depósito. Na aula passada a gente falou prestação de serviços, comentei um pouquinho o contrato de empreitada, não é? Dando sequência aí aos nossos estudos, hoje contrato de depósito. Vejam vocês que o depósito, diz o legislador, que é quando é aquele contrato em que o depositante, ele entrega bem móvel ao depositário para que este, por sua vez, guarde esse bem e devolva o objeto tão logo lhe for pedido pelo depositante. Então vejam que o contrato de depósito, ele se assemelha a outros contratos que a gente já estudou. Haverá também a entrega de coisa móvel para que uma outra pessoa cuide dessa coisa. Ora, comodato também não era mais ou menos assim? O comodante entrega um certo bem ao comodatário para que este use esse bem e devolva, fim do prazo contratual. No contrato de depósito eu entrego também um certo bem ao depositário, mas haverá a guarda de um bem móvel. Eis aí o que diferencia o contrato de depósito dos outros contratos. Locação, por exemplo, eu entrego um bem mediante uma certa remuneração, que é o pagamento do aluguel. Comodato eu entrego a título gratuito. Mútuo eu também entrego e aí com isso eu transfiro propriedade. Mas vejam que todos esses contratos, a parte que está recebendo o objeto está usando o objeto. No contrato de depósito, por sua vez, não. A guarda de bem móvel é a finalidade precípua, específica do contrato de depósito. Então, em um contrato de depósito eu tenho como partes depositante e depositário. O depositante, por sua vez, entrega bem móvel ao depositário para que este guarde, cuide do bem e devolva ou com o término do contrato ou imediatamente quando lhe for exigido. Algumas observações eu preciso fazer do contrato de depósito. Vejam vocês que o depositante entrega bem móvel. Ora, apesar de o legislador se referir a bem móvel, a doutrina hoje permite, sim, que haja depósito de bem imóvel. Então, é muito comum, por exemplo, você fazer o depósito de um imóvel, né? Você depositar as chaves em juízo, por exemplo, para que o locador ou para que o proprietário venha buscar esse bem. Então, apesar de a lei falar de bem móvel, a doutrina entende que é possível haver depósito de bem imóvel. Outra observação. O contrato de depósito pressupõe um objeto que é infungível, né? Então, por exemplo, eu estou entregando um bem móvel para que o depositário cuide desse bem e me devolva assim que eu exigir. Mas vejam vocês que, se eu estou entregando um bem móvel, o depositário deve devolver aquele objeto específico. É contrato de depósito, por exemplo, quando eu paro o meu carro no estacionamento, numa cidade qualquer. Eu chego no centro da cidade, paro o meu carro no estacionamento, ou seja, eu deixo o meu carro em depósito, aquela pessoa vai guardar o meu carro e na hora que eu exigir de volta, a pessoa vai me devolver. Não é devolver um automóvel qualquer, né? É óbvio que ela deve devolver o meu automóvel. Eis aí contrato de depósito. Eu estou na praia, por exemplo, geralmente em algumas barracas existe lá um cofrezinho, né? Então, na rodoviária, no aeroporto, não tem aqueles guarda-volumes, aquilo também é contrato de depósito. Estou numa biblioteca qualquer, preciso deixar os meus pertences na entrada, aquilo também é contrato de depósito. Mas vejam vocês que o legislador não fala no conceito que o depósito é a entrega de um bem infungível. Ele fala que depósito é a entrega de bem móvel. E aí é possível até existir em tese contrato de depósito onde o bem a ser entregue é um bem fungível. Acontece que o depósito, quando há entrega de um bem fungível, o legislador vai chamar de depósito irregular. As regras desse contrato não serão as regras do depósito, serão as regras do contrato de mútuo. Bom, vou colocar no quadro aí, então, a classificação do contrato de depósito para a gente começar a discutir sobre ele. Me acompanhe aqui. Então, olha, estamos falando sobre contrato de depósito, que nada mais é do que a entrega de bens móveis, apesar de a doutrina até admitir bens imóveis, ao depositário para que este guarda e devolva a coisa. Então, eu tenho aqui como partes, olha, depositante, que é a pessoa que vai entregar o objeto ao depositário, e por sua vez é aquele que recebe a coisa especificamente para a guarda, eu vou chamá-lo de depositário. A doutrina, pessoal, ela se divide
se com o contrato de depósito eu estou transferindo ou não posse do objeto. Parte da doutrina entende que o depositante entrega a posse para o depositário, outra parte da doutrina entende que o depositário somente possui a detenção. Me parece que essa segunda opinião é mais balizada, ou seja, em contratos, por exemplo, de locação, de comodato, eu transfiro posse, tanto que o locatário ou o comodatário podem ingressar com as ações possessórias. Em contrato de depósito, me parece que a opção mais correta é que o depositante entrega a detenção do objeto, tanto que o depositário não pode se valer das ações possessórias. Muito bem, classificação do contrato. Olha só. A primeira pergunta que eu me faço é: contrato de depósito seria unilateral ou bilateral? Ou seja, obrigação haverá para ambas as partes ou somente para uma delas? Aí eu tenho que fixar no conceito. Depósito é o contrato em que o depositante entrega bens ao depositário. Qual seria a obrigação do depositante, portanto? E aí vem logo à cabeça a primeira delas, né? Entregar o objeto. Acontece que a gente estudou contratos reais. Estão lembrados? Nos contratos reais, são aqueles que se aperfeiçoam somente com a entrega do objeto. E eu disse a vocês, pessoal, não se esqueçam. Os contratos reais são comodato, mútuo, depósito, contrato estimatório. Lembram? Comodato, mútuo, depósito, contrato estimatório, constituição de renda também, enfim, mas aí a constituição de renda a gente nem estuda. Mas comodato mútuo, depósito é contrato real. Ou seja, entregar o objeto não faz parte das obrigações do depositante. O entregar faz parte do momento de conclusão desse contrato. Então a entrega não é obrigação. Qual outra obrigação teria o depositante? E aí a gente pode pensar, bom, se eu estou colocando o meu carro em uma garagem no centro para que o dono da garagem cuide do meu automóvel, eu não tenho então a obrigação de entregar, mas eu tenho a obrigação de pagar, né? Pagar o valor, a estadia, sei lá. Tá. Quando o contrato é pago, esse contrato, aí sim, a obrigação do depositante será pagar. Mas acontece que o legislador trabalha na contramão, dizendo que o contrato de depósito, num primeiro momento, é gratuito. Esses contratos que a gente vem estudando, no direito romano, foi idealizado como uma espécie de parceria. Então, eu vou entregar um bem móvel a quem eu confio. E quais são as pessoas que eu confio? Na minha família, nos meus amigos mais próximos. Então, é lógico que eu não iria, num primeiro momento, pagar para a existência do contrato de depósito. E se eu também não pago, é porque este contrato não gera obrigação para o depositante. Engraçado, né? Hoje em dia, é muito difícil você imaginar um depósito gratuito, né? Talvez, por exemplo, os livros que eu coloquei na entrada da biblioteca é um contrato de depósito gratuito, né? Mas, na maioria das vezes, haverá uma certa retribuição. Em havendo retribuição, o contrato é bilateral. Não havendo retribuição, e a regra é que o contrato seja unilateral. Uma última observação antes de eu ir ao quadro. Olha só. A regra é que o contrato é unilateral. Depositante não tem obrigação. Depositário, sim, ele tem. Tá, mas acontece que a gente vai estudar nos artigos que o legislador fala em obrigações do depositante. Por exemplo, se eu entreguei um bem qualquer ao depositário, a título gratuito, não estou pagando nada por isso. Mas se esse depositário teve gasto na conservação do bem, quem é que vai pagar esse gasto? Sei lá, eu fui viajar, cheguei para o meu amigo, meu vizinho, por exemplo, e disse, olha, você cuida aqui do meu carro? Ele falou, cuido. Só que durante a minha viagem, ele teve gastos com o carro. Ele lá pagou o IPVA do veículo, ou então trocou o óleo, trocou o amortecedor que estava quebrado, enfim. Ele está fazendo uma espécie de benfeitoria no automóvel que não é dele. E aí, logicamente, quem vai pagar isso é o proprietário. Então, nas obrigações do depositante, o legislador coloca, por exemplo, indenizar o depositário nos gastos que ele teve na conservação da coisa. Mas eu me pergunto, isso, indenizar o proprietário, que no caso é o depositante, é obrigação íncita, específica ao contrato de depósito? Ora, pessoal, essa obrigação existe em qualquer tipo de contrato. Se eu estou de posse de um objeto que não é meu
E se eu faço gastos nesse objeto, eu vou poder exigir indenização. Inclusive, se eu tiver de boa fé, eu tenho a chamada ius retentionis, que é o direito de retenção. Esse direito de retenção o depositário também tem. Então, quando vocês forem estudar, dependendo do livro que vocês estiverem adotando, vocês vão ver que um determinado autor pode dizer que, às vezes, o contrato de depósito pode ser bilateral imperfeito, quando ele gera obrigação, ou pequena obrigação para outra parte. Estão lembrados, né? Mas a melhor doutrina é aquela que entende que realmente o contrato de depósito é unilateral. Não é bilateral imperfeito porque as obrigações do depositante não são específicas do contrato de depósito. Elas, na verdade, existirão em qualquer tipo de contrato. Então vou botar no quadro, olha só. Contrato de depósito, ele será unilateral. Ou seja, obrigação somente para o depositário. Vou botar assim, olha. Ele será bilateral se for remunerado, né? Então, quando eu pago pelo depósito, aí sim, o depositante também terá a obrigação. Tá, pessoal, e quais seriam as obrigações do depositário, né? Já que eu falei do depositante. Quais seriam as obrigações do depositário? Se ele vai receber a coisa para guardar, ele precisa cuidar da coisa como se fosse sua, né? E mais, olha, ele irá devolver a coisa tão logo se lhe exija o objeto de volta. Essa é a ideia de devolver a coisa imediatamente incontinente, a gente vai estudar agora, um pouquinho para frente, que é possível até a ação de depósito, e para o legislador ordinário seria possível a prisão do depositário infiel. Vou falar depois um pouquinho sobre a prisão do depositário, ok? Então, unilateral, bilateral somente se for remunerado. Agora eu pergunto, o contrato de depósito será oneroso ou gratuito? Oneroso ou gratuito tem a ver com vantagens, não é? Bom, se o depositante entrega bem móvel para que o depositário guarde, não pagando nada por isso, ele tem uma vantagem. Ele está dando o objeto para que alguém guarde. Quem está guardando, no primeiro momento, só tem ônus, encargo, não tem vantagem alguma. Então, o depósito que é unilateral, vou aqui ao quadro, será, por sua vez, gratuito ou benéfico, não é? Gratuito ou benéfico. Muito bem. Agora, se ele for bilateral, aí neste caso aqui, vou botar aqui um parênteses, olha, será oneroso. Até mesmo porque a gente já estudou que todos os contratos bilaterais são, por sua vez, onerosos, né? Tá. Unilateral, em regra. Gratuito, em regra. Solene ou não solene seria a próxima pergunta. Há alguma formalidade, e esta formalidade é da substância desse contrato? O legislador impõe alguma formalidade? Artigo 646, pessoal, o legislador vai dizer assim, o contrato de depósito voluntário provar-se-á por escrito. Ora, vejam vocês, o depósito provar-se-á por escrito. Há uma formalidade, não é? Mas esta formalidade é da substância desse contrato? E a resposta é não. Esta formalidade é ad probationem tantum. Ou seja, ela é apenas para fins de prova. Então, apesar da redação do 646, o contrato de depósito provar-se-á por escrito, depósito é contrato não solene. Só lembrando aqui, quem ficou em dúvida, hein? A gente discutiu isso na classificação dos contratos, quando a gente estudou a classificação. A fiança, por exemplo, lá no artigo 819, o legislador vai dizer assim, a fiança dar-se-á por escrito, requisito de validade, contrato solene. O depósito, agora o legislador está dizendo assim, o depósito provar-se-á por escrito, o que significa dizer uma formalidade apenas para fins de prova. Então, vou colocar aqui no quadro assim, olha, não solene. E vou botar assim, olha, cuidado com a redação do 646, né? Do artigo 646. Aqui há uma formalidade ad
probationem tantum. Não é? Ad probationem tantum. Por exemplo, eu coloquei o meu carro na garagem de um estacionamento no centro da cidade e o dono da garagem me entregou um recibozinho, colocando ali a data, a hora, o horário em que eu entrei, me entregando ali o número da placa do meu carro, não é um canhotozinho. Bom, na hora que eu preciso provar a existência do contrato de depósito, eu vou entregar aquele recibo. É início de prova material. É isso que o legislador está dizendo no 646. O contrato de depósito provar-se-á por escrito. Tá, por sua vez, depósito é consensual ou é real? E aí a gente já viu que o contrato de depósito se aperfeiçoa somente com a entrega do objeto. É, portanto, contrato real. Vou botar aqui embaixo assim, olha. O depósito pressupõe coisas infungíveis, mas existe um depósito chamado pela doutrina de depósito irregular, e o depósito irregular é o depósito de coisas fungíveis. Só lembrando que coisas fungíveis são aquelas que eu posso substituí-las por outra da mesma espécie, quantidade e ou qualidade, não é? Então, se o depósito é irregular, eu vou aplicar as regras não do contrato de depósito, mas as regras são do contrato de mútuo, que é o empréstimo de coisa fungível, né? Então, isso foi feito, pessoal, para evitar, por exemplo, olha, em tese seria possível a prisão do depositário infiel. Então, imagina que o banco, uma instituição financeira, lhe empreste um dinheiro qualquer. Em emprestando dinheiro, ela poderia fazer um contrato de depósito e não um contrato de mútuo, onde o banco estaria lhe entregando, portanto, bens móveis e fungíveis, dinheiro, né? Para você devolver assim que o banco exigisse. E aí, se você não devolvesse, o banco ingressaria com ação de depósito, olha que absurdo, e nesta ação de depósito providenciaria ou faria o pedido de prisão civil do depositário infiel, né? Então, para acabar com isso, depósito é de bem infungível. Quando o depósito é de bem fungível, que eu vou chamar de depósito irregular, eu vou aplicar as regras do contrato de mútuo, não as do contrato de depósito. Muito bem, continuando, a doutrina dá algumas espécies de depósito. O depósito pode ser voluntário ou então ele pode ser necessário. O depósito voluntário é aquele que existe através do acordo de vontades. É o contrato propriamente dito. O depósito necessário é quando o legislador pressupõe que há uma ausência na declaração da vontade. A rigor, não seria nem classificado em contrato de depósito, né? Então, são algumas situações em que o legislador presume que a parte sequer teve possibilidade de declarar a vontade. Ela coloca no estudo de contrato de depósito, mas a rigor nem contrato seria. Por exemplo, o depósito legal, quando eu faço o depósito judicial da coisa devida, quando eu faço uma ação de consignação em pagamento, ou seja, a lei manda que eu deposite o objeto em juízo, isso não é contrato de depósito, né? Mas a gente acaba estudando aqui como depósito necessário. Tá, além desse depósito legal, também é depósito necessário o depósito miserável, que é quando o depósito acontece em razão de uma situação de calamidade. Então vejam vocês, em virtude de uma enchente qualquer, a minha casa alagou, eu tive que retirar todos os bens que estavam na minha residência e depositei, entreguei esses bens para o meu vizinho, por exemplo, foi a primeira pessoa que eu vi e eu precisava salvar os meus bens. Então o meu vizinho, ele não declarou à vontade se aceitava ou não receber esses bens. Em virtude de uma situação emergencial, eu acabei depositando esses bens no meu vizinho. A isso, a doutrina chama de depósito miserável. É uma espécie de depósito necessário também. E tem uma pequena observação para ele. Olha, no depósito miserável, o legislador não presume a gratuidade. É o contrário. No depósito miserável, haverá sim uma certa remuneração. Num primeiro momento, pode até causar uma estranheza, né? Olha, se a pessoa está precisando de uma situação emergencial, em que ela vai depositar os bens na primeira pessoa que ela encontrar, era para ser gratuito, portanto, que ela já está em situação de emergência, não é?
Mas não se presume gratuito porque a outra parte ela não quis contratar, ela foi forçada a contratar. Então, o mínimo é que ela possa cobrar, já que ela ficou com os bens daquela pessoa. Então, depósito necessário pode ser legal, miserável, e há uma terceira espécie que é equiparação ao depósito necessário, que é o depósito de bagagens. Então, por exemplo, se eu vou a um hotel, se eu estou numa pousada, se eu estou numa hospedaria qualquer, eu chego para me hospedar, contrato de hospedagem. Mas eu levo junto as minhas bagagens, não é? Então, o dono da pousada, o dono do hotel, faz comigo um contrato de depósito das minhas bagagens. Vejam vocês que esse contrato é necessário porque ele está atrelado ao contrato de hospedagem. Na hora em que eu estou fazendo o contrato de hospedagem, a lei presume que eu tenha feito um contrato também de depósito em relação às minhas bagagens. Então, vou colocar aqui no quadro assim, olha. Espécies, né? Vou botar aqui embaixo, olha. Espécies. O contrato de depósito, ele pode ser voluntário. E aqui é a regra geral, né, pessoal? Depósito voluntário é o contrato de depósito propriamente dito, né? Mas haverá outra situação em que o depósito acontecerá, ainda que não haja vontade das partes. Então, eu estaria diante de um depósito necessário. E o depósito necessário, ele pode ser legal, nas hipóteses que são previstas em lei para que haja o depósito. O depósito pode ser miserável, um nomezinho que não tem nada de jurídico, né? Miserável. E há uma equiparação em relação às bagagens. Depósito de bagagens. Quando eu estou diante de um contrato de hospedagem, né? Pronto, tenho aí as minhas 3 espécies do contrato de depósito. Bom, pessoal, antes da gente passar a leitura dos artigos do contrato de depósito, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a prisão do depositário infiel, né? Bom, o contrato de depósito, diferente dos outros contratos onde também há a entrega de um objeto, então, por exemplo, comodato, locação, próprio contrato de mútuo, enfim, no depósito há uma peculiaridade, que é a guarda de um bem imóvel. É isso que caracteriza o contrato de depósito. Enquanto que comodato e locação, eu estou entregando o objeto para que a pessoa use à vontade, no contrato de depósito eu estou entregando o objeto somente para que a pessoa guarde. Por isso, essa pessoa nem pode usar o objeto, né? Imagina, coloquei o meu carro lá na garagem, na hora que eu saio, a pessoa vai ficar rodando aí, andando no meu carro? Claro que não. O meu carro só está lá para a guarda. A finalidade princípio é essa. Tanto isso é verdade que a própria Constituição, no artigo 5º, inciso 67, ela permite, ou melhor, ela veda a prisão civil, salvo 2 situações, né? Do devedor de alimentos, em algumas situações, não é sempre, e do depositário infiel. Tá, o que seria o depositário infiel? A partir do momento em que eu entreguei um bem imóvel a uma determinada pessoa, essa pessoa tem a minha confiança. Então, ela é depositária fiel. A partir do momento em que eu exigi o objeto e a pessoa não me devolveu, ela passa a ser depositário infiel, por sua vez. Vejam vocês que eu disse que em comodato, a ação que tem o comodante para reaver o objeto seria uma ação possessória. A ação que tem o locador para reaver o objeto, se eu estou falando em locação de coisas, é também ação possessória. Se eu estou falando de locação de imóvel urbano, ação de despejo. Aqui, no contrato de depósito, a ação que tem o depositante é uma ação de depósito, prevista nos artigos 902 e seguintes do Código de Processo Civil. Tá, qual é a peculiaridade dessa ação de depósito? É que ela permite que haja o pedido de prisão do depositário infiel. Então, vejam vocês que a prisão do depositário infiel está nas exceções que estão previstas no artigo 5º da Constituição. Não caberá prisão civil por dívidas, a não ser o devedor de alimentos, em algumas situações, e do depositário infiel. Muito bem, discutia-se até então sobre a possibilidade ou não da prisão do depositário infiel, mas a discussão baseava-se em contratos de alienação fiduciária em garantia.
Então, contrato de alienação fiduciária, lembram, né? É aquele contrato em que eu estou querendo comprar um carro, por exemplo, o banco me emprestava o dinheiro, mas eu transferia a propriedade do carro para o banco. Então, eu transferia a propriedade, era devedor fiduciante. Se eu não pagasse o banco, ele teria ação real contra o automóvel, o que significa dizer que o banco ia atrás do bem, através de busca e apreensão. Só que o Decreto-Lei 911 permitia que no curso desta ação de busca e apreensão, se o bem não fosse encontrado, o autor poderia requerer a transformação dessa ação de busca e apreensão para uma ação de depósito. E a transformação, é claro, que seria possível para que agora o autor pleiteasse a prisão civil do depositário infiel. Esta prisão, quando era discutida pelo STJ, o STJ entendeu que não era cabível essa prisão. Por quê? Porque se a Constituição permite, ou melhor, num primeiro momento, veda a prisão civil, salvo em 2 casos, esses 2 casos deveriam ser interpretados de forma restritiva. O que significaria, dizer que eu não poderia interpretar a prisão do depositário infiel em um contrato de alienação fiduciária. Uma outra corrente entendia que não era possível a prisão do depositário infiel por conta da existência do Tratado do Pacto de São José da Costa Rica. Este Pacto de São José da Costa Rica, ele veda a prisão civil, salvo no caso de devedor de alimentos. Pacto ou tratado esse que foi ratificado pelo Brasil. Acontece que o STF, num primeiro momento, não comungava com esse entendimento, hein? Acompanhe aí o meu raciocínio, por favor. O STF entendia, até então, que os tratados ingressavam no ordenamento jurídico com status de normas ordinárias, de leis ordinárias. Então, o que era posterior revogava o anterior, se era anterior, uma lei ordinária revogava o próprio tratado. E o Código Civil era mais moderno do que o próprio Pacto de São José da Costa Rica. Muito bem, há pouco tempo atrás, o STF, instado que foi a se manifestar sobre a constitucionalidade ou não da prisão do depositário infiel, cujo relator era o ministro Marco Aurélio, ele trouxe em plenário a tese de que a prisão do depositário infiel seria inconstitucional por força deste tratado, do Pacto de São José da Costa Rica. O ministro Gilmar Mendes, ele colocou mais luzes a esse processo, dizendo o seguinte, que os tratados que versam sobre direitos humanos, eles incorporam ao ordenamento jurídico com o status de uma norma supralegal. Então vejam vocês devem se lembrar da Emenda Constitucional 45 de dezembro de 2008. A Emenda Constitucional 45 permite que os tratados que versam sobre direitos humanos, eles sejam incorporados no ordenamento jurídico com status de normas constitucionais, desde que eles sejam aprovados por ambas as casas, né, Câmara e Senado, com 3/5 da votação, o que seria uma emenda constitucional. Mas acontece que o Pacto de São José da Costa Rica não passou por este novo crivo. Então o STF estava entendendo se ele aplicaria ou não o ordenamento jurídico, se a prisão do depositário infiel seria ou não admitida no ordenamento jurídico. E o ministro Gilmar Mendes trouxe a seguinte luz, não, o tratado que versa sobre direitos humanos, ainda que não seja aprovado por 3/5 do Congresso, ele vai ser incorporado ao ordenamento jurídico acima das leis. Então ele vai ter um status supralegal, abaixo da Constituição, é verdade, mas acima das leis ordinárias. E essa foi a tese que vingou no Supremo, é a tese que vinga hoje em dia. Então, a partir dessa decisão, a prisão do depositário infiel, ela continua sendo constitucional, porque está no artigo 5º, que é cláusula pétrea. A prisão civil não é possível, salvo nessas duas situações. Então, a prisão do depositário infiel continua sendo constitucional, mas ela passou a ser ilícita, porque o Pacto de São José da Costa Rica só permite a prisão do devedor de alimentos. Hoje em dia, eu tenho até uma súmula vinculante do STF, que é a súmula número 25. É ilícita a prisão do depositário infiel em qualquer tipo de contrato, seja depósito voluntário, seja depósito necessário, o que dirá dos contratos de alienação fiduciária em garantia. Esses é que o próprio STJ já não
aceitava mais. Mas muito cuidado, porque eu já vi gente boa dizendo que a prisão do depositário infiel não é possível porque por conta da emenda constitucional 45, que é errado. A prisão do depositário infiel hoje é ilícita porque há o entendimento no Supremo que os tratados que versam sobre direitos humanos, eles incorporam, eles ingressam no ordenamento jurídico com status de norma supralegal. Ok? Tá, vamos fazer um intervalozinho para a gente voltar então lendo aí os artigos sobre contrato de depósito. Um forte abraço.